Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui no segundo encontro de 2023 do Vima Moçambique. Chamo Manuel, um dos líderes, e hoje venho aqui com uma apresentação com um convidado especial meu, para essa comunidade que vai nos abençoar com conhecimentos de inteligência artificial. Né? Porque a inteligência artificial, acho que todos estão cientes do buzzword, ou do trend que vem com o ChatGPT e a guerra dos AI, está a ver Microsoft, Google. E recentemente também, nos meus estudos de SRE, por acaso, foi um dos temas que houve um módulo que falou-se de IOPS e foi fascinante. Muito fascinante, contando uma história breve. Anos atrás, eu até trabalhava num banco em que estávamos a implementar um storage NetApp All Flash. Eu me lembro de ter ouvido a frase data is the new oil. Naquele instante, naquele tempo, eu tão novo que era, ou tão sem noção, achei que, pronto, data is just data, database e companhia, né? Mas com os estudos, agora onde estou, com os estudos de SRE, descobri que realmente o mundo de business, ou o mundo de IT, todo no geral, pode ser gerido por data, né? Para poder colher insights e tomar decisões. Acho que é o melhor approach, e AI está aí para isso, está para ajudar nas operações, business, com muita coisa, né? Bom, sem mais demoras, vou apresentar aqui o meu convidado especial do Brasil, especialista em inteligência artificial, Rafael. É contigo, o Obrigado. mundo é teu, abençoa-nos. Obrigado, Manuel. Compartilha minha tela, me avisa se estiver vendo, por favor. Yes, the AI revolution. Bom, eu quero compartilhar então um pouco do que vem sendo, da revolução que vem acontecendo ali, principalmente desde o lançamento do ChatGPT. Ele criou uma buzzword, mas que criou também uma bolha que vem se expandindo, de não só de inovações tecnológicas, mas principalmente de interesse das pessoas pela tecnologia. E é isso que eu quero falar um pouco. Eu, me apresentando rapidamente, eu tenho mais de 20 anos de experiência na área de tecnologia. Comecei no finalzinho da década de 90, desenvolvendo sites, onde era bem diferente, né, a internet e os computadores de como é hoje. Trabalhei por algumas grandes empresas aqui do Brasil, trabalhei no Terra, trabalhei na Asian, que é uma empresa de CDN. Atualmente trabalho na ADP, que é a maior empresa hoje de software de gestão de recursos humanos hoje do mundo. Trabalhei por muitos anos na questão de DevOps, na questão de SRE, e hoje estou um pouco mais focado no desenvolvimento de software e questões de data science. Sou pós-graduado aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em Big Data e Data Science, então também tenho algum conhecimento teórico sobre o assunto. Eu acho que a inteligência artificial ela não vai revolucionar só o DevOps ou só o desenvolvimento de software. Ela vai revolucionar todas as áreas, mas para a gente poder se manter num foco aqui, né, a gente vai falar um pouco mais específico sobre desenvolvimento de software, DevOps e esse universo. Mas o que é o GPT? Né? Por que eu tenho que me importar com isso? Acho que é a primeira pergunta que alguém pode estar chegando aqui. Talvez tenha ouvido falar do ChatGPT, que é um sistema que tu entra, ele pode fazer qualquer tipo de pergunta, ele te responde qualquer coisa.
talvez tu tenha visto os memes da internet. Aqui no Brasil a gente é muito bom em fazer meme na internet. Talvez eu tenha um sotaque um pouco diferente de vocês, e meu português é um pouquinho diferente, mas o que é o GPT, né? Por que eu deveria me importar com isso? E se a gente for para um sumário, se a gente pensar resumidamente, o GPT ele é um modelo de língua probabilística que usa uma rede neural e a arquitetura de transformação para calcular as probabilidades de palavras numa sequência de texto. Tá? É um termo meio complexo, né? A gente fala um monte de palavrinhas técnicas aqui, mas a gente tem que pensar que ele é um algoritmo de computador, ele é um software que usa por trás disso alguns conceitos bem inteligentes e bem interessantes de redes neurais, análise de texto, por exemplo, a tecnologia Transformer, que é uma tecnologia de não tentar processar todo o texto, mas processar só as partes mais importantes de cada texto, com uma base de conhecimento que é feito para ele aprender, né, em uma maneira de self-learning gigantesca, e com isso ele consegue entender a melhor probabilidade de palavras numa sequência de texto. Então, por isso que a gente pergunta para ele quais modelos de Linux você conhece, ele com base na base de conhecimento que ele aprendeu, ele consegue saber quais as melhores palavras para encaixar ali. Ele vai dizer, conheço Debian, conheço CentOS, conheço outras distribuições, porque isso é probabilístico para ele. É um mecanismo probabilístico. Então, a gente, num primeiro momento, geralmente quando a gente ouve falar de ChatGPT e esse tipo de tecnologia, a gente tem um grau de confiança muito alto. A gente pensa, meu Deus, isso aí consegue responder todas as minhas dúvidas. É o oráculo moderno, é o senhor de todas as respostas. Finalmente encontramos alguém que vai poder responder todas as coisas que a gente tem de dúvida daqui para frente, resolver todos os meus problemas. Mas daí tu começa a fazer algumas perguntas para ele e tu começa a ver que não é bem assim, né? Eventualmente ele erra, eventualmente quando tu pergunta alguma coisa mais específica para ele, ele dá uma resposta errada, né? No termo correto, ele alucina, né? Ele diz que o presidente do momento é outra pessoa, ele diz que um fato histórico importante aconteceu de uma maneira diferente do que aconteceu, e ele começa a alucinar e tu pensa, tá, mas então ele não consegue gerar respostas certas para as coisas que eu quero, então ele não serve para nada, né? Então o grau de confiança cai lá embaixo. E depois tu começa a aprender um pouco mais sobre ele e entender que, na verdade, por ser uma linguagem probabilística, ele tem uma série de utilidades, mas como toda ferramenta, ele tem um caso de uso específico. O que eu gosto de dizer é que tu não deve usar um martelo para pregar um parafuso. Tu não deve usar uma chave de fendas para pregar um prego. O ChatGPT, as inteligências artificiais generativas, como o GPT eles têm casos de usos efetivos, que são muito interessantes, é o que a gente vai explorar um pouco mais aqui. Mas ele não é, daí talvez se alguém estiver vendo isso aqui depois, eu já vou desmitificar, ele não é o oráculo moderno, ele não vai servir ainda para responder todas as nossas dúvidas, e a gente entende para que ele realmente serve para aumentar nossa produtividade, serve para ter reconhecimento de padrões, serve para modificar o texto para um determinado contexto, serve para traduzir coisas, e daí a gente começa a entender para que esse tipo de modelo serve. Bom, mas então quais são as capacidades, né? Para que eu poderia usar esse tipo de inteligência artificial? Serve para gerar texto coerente, serve para gerar compreensão textual, sumarização, né? O pessoal usa muito para sumarização. Passa um documento de 40 páginas e sumariza esse documento em 2 parágrafos para mim. Ele, pela capacidade de aprendizado e pela capacidade de sumarização dele, de reconhecimento de partes mais importantes do texto, ele tem uma capacidade de sumarização muito boa. Pergunta de resposta para perguntas, tradução de línguas, sumarização, como eu já tinha falado, criação de ideias, né? Ter insights, às vezes a gente quer alguém para conversar, a gente costumava dizer antigamente na tecnologia que a gente gostava do patinho de borracha amarelo,
que era só para ter alguém com quem tu falar as tuas ideias e só precisava te ouvir, né? Precisava de alguém para poder te ouvir. E o ChatGPT, ou ferramentas como essa, além de te ouvir, tem a capacidade de te responder. Ele tem análise de sentimento, classificação de texto, autocompletar. Apesar de que em muitos casos de autocompletar parece uma bazuca para matar uma formiga, né? Existem técnicas mais simples de ter uma acurácia muito boa também. Quando eu falei sobre o interesse da comunidade, né, o interesse não só da comunidade científica, tá? Eu digo assim, da humanidade como um todo, tá? Então aqui a gente tem uma ideia de quanto tempo cada aplicativo demorou para chegar em 1 milhão de usuários, tá? A gente tem, coitadinho, Netflix lá, mas também foi lançado na época que eu comecei a desenvolver software lá, né, no finalzinho da década de 90. Ele foi lançado lá e demorou 3 anos e meio para chegar em 1 milhão de usuários. A gente vai avançando aqui, vai pegando softwares mais novos, ali o Spotify, que foi em 2008, demorou 5 meses. O Foursquare, que foi em 2009, ele demorou 13 meses. O Instagram, que foi em 2010, demorou 2,5 meses para chegar em 1 milhão de usuários. O ChatGPT fez isso em 5 dias. Pouco mais de um mês do lançamento dele, ele já tinha 100 milhões de usuários, né? Então, ele se tornou o app que chegou a 1 milhão de usuários mais rápido conhecido da história, né, da computação. Isso demonstrou para as empresas e para o mercado como um todo o interesse que a população em geral tinha sobre esse tipo de ferramenta. E isso criou uma corrida entre principalmente as big techs. Então a corrida acabou que disparou que cada um começou a querer usar seus próprios modelos, né? A OpenAI, que foi a responsável pelo lançamento do ChatGPT, ela tem outras AIs que ela disponibiliza APIs para poder trabalhar com ela. Tem o DALL-E, que ele é um image generator. Tem o Whisper, que é um tradutor de texto para voz, ou de voz para texto. Eu não lembro agora exatamente. Mas o que aconteceu foi que a Microsoft acabou investindo na OpenAI. Ela já tinha colocado 1 bilhão no passado. Ela colocou mais 10 bilhões no início desse ano. O que, para mim, é uma quantidade de dinheiro que pagava alguns dos meus boletos. E com isso, ela integrou as tecnologias lá da OpenAI para dentro de diversos produtos dela, né? Então já tem OpenAI dentro da Azure, tu pode usar ele como um cloud service. Já tem, logo em seguida, eles bateram muito forte no Google, lançando um search integrado com AI no Bing. Já tem no Teams, que ele faz um Minute Notes with AI. O Office, eles lançaram um vídeo que eu pretendo, se der tempo, mostrar um pouquinho para o final. Impressionante. E o Copilot também, versão nova do GitHub Copilot com AI, vai mudar a maneira como a gente desenvolve softwares, certamente. Bom, o Google, né, na verdade, ele sempre teve muito à frente nesse campo de AI, tá? Em questão de pesquisa acadêmica e pesquisa técnica sobre o assunto, o Google tinha as maiores referências, tinha o pessoal mais graduado e tal, e ele tinha muito conteúdo, só que eles, na minha opinião, eles pecaram em não lançar produtos com isso, não vender isso de uma maneira fácil, né? E aqui tem algumas AI conversacionais que ele tem, modelos de aplicação, coisas do gênero, mas eles estão demorando, inclusive estão demorando ainda para lançar produtos em AI. Eles tentaram fazer uma demonstração do Bard, o Bard errou umas pesquisas, eles perderam um valor de mercado, ele errou umas perguntas, né, e eles perderam um valor de mercado significante ali. Acho que por isso eles acabaram tomando mais cautela. Só que enquanto eles estão sendo cautelosos, a Microsoft, junto com a OpenAI, está investindo muito forte nesse mercado. Mas não é os dois únicos protagonistas, apesar de serem os maiores, tá? A Meta lançou o Llama, que é Foundational Model, né? Treinado com um número de parâmetros muito grande, que é de um modelo aberto, todo o paper dele é aberto e pode ser reproduzível. E com isso, a Stanford lançou a Alpaca, né? Para quem não sabe, Llama é tipo uma ovelhinha com um pescoço grande.
E a alpaca é uma lhama menorzinha, escrevendo o animal, assim, né? Então, eles estão... E esses, sim, modelos mais open sources, que a gente pode, inclusive, usar esses modelos para treinar nossas coisas e funcionando de uma maneira muito mais elevada, com modelos que eles chamam, que a gente chama de estado da arte da AI generativas. Bom, o pessoal da China não pode ficar para trás, né? O Baidu está lançando os seus. Tem outras empresas, como a Anthropic, que é uma spin-off da OpenAI. Hugging Face tem muito material sobre AIs generativas. Realmente dá uma olhada. A NVIDIA está lançando o Megatron. O Databricks está lançando o Dolly, que também é uma ovelha, né? Acho que o pessoal meio que se aficionou nesse negócio de ovelha aí, né? Nas AIs generativas. E o Mind Journey é um modelo de AI generativa de imagens, para quem não conhece, extremamente impressionante. Essa imagem aqui do início, ela é feita no Mind Journey, né? Tu coloca um prompt de texto e ele gera uma imagem para gente. E, cara, tem os mais antigos. Desculpa, pode falar. Posso te cortar? Não sei se podia cortar. Claro, fica à vontade. Uma dúvida, eu até ainda nem sequer perguntei ao próprio AI. Eu sei que ele consome data, né? Não sei se por trás tem data lake ou tem algo específico. Como é que insere os dados para ele consumir? Porque é um algoritmo, mas o que é que está mesmo por trás? O back-end até depois. Tá. Eu vou entrar um pouco mais na parte conceitual de como isso funciona. Ok. Geralmente, tu tem um corpo de texto muito grande. Tá? Um exemplo é baixar, por exemplo, a Wikipedia, um texto. Tá? Eu baixo a Wikipedia inteira e gero um arquivo gigantesco de texto com isso. Vou ter alguns gigabytes de texto puro. Tá? E vou passando frases e vou passando parágrafos para o ChatGPT adivinhar qual é a próxima palavra para ele aprender isso. Então, assim, tu passa assim, por exemplo, vamos pegar uma frase bem simples. Oi, tudo bem? Né? E tu vai passar para ele, oi, tudo, e vai perguntar qual é a próxima palavra que deve vir depois de tudo. Ele vai dizer bom. Ele fala, não, bom não, tá errado. Volta, ajusta os teus parâmetros e tenta adivinhar de novo. Daí ele vai falar gato. Ele vai falar, não, tá errado. Isso é tudo self-learning, que a gente chama. A gente faz isso de maneira automatizada dentro do sistema. E depois tu vai dizer, ele vai, em algum momento ele vai dizer bem, que é o que tu queria. E tu, tá certo. Agora vamos pegar outra palavra. Eu vou falar oi e adivinha qual é a próxima palavra depois do oi. Ele tem que falar tudo, por exemplo. Daí tu vai refinando os teus parâmetros, baseado nesse contexto de texto gigantesco que tu tem. Isso é uma simplificação bem grande de todo o processo. Tá? Assim, só para a gente entender mais ou menos como ele funciona. E daí com isso ele parametriza os parâmetros para saber a probabilidade da próxima palavra. Então, quando tu mandar um texto para ele falando, me conte mais sobre a corrida das AIs na última década, e ele vai saber a probabilidade de palavras que ele deveria colocar ali. E isso é feito treinando ele automaticamente numa base de conteúdo muito grande. Isso demora bastante tempo, precisa de bastante poder computacional. Mas depois de treinado nessa base, os parâmetros que a gente fala, que é a rede neural, ela fica ajustada. E ali tu não precisa mais dessa base para responder, porque os teus parâmetros, os teus neurônios, as tuas camadas estão parametrizadas e a partir dali tu consegue gerar respostas. Tá? Mas geralmente as bases de dados são baixados da internet, conjuntos de livros, esse tipo de coisa que é dado para alimentar esse tipo de inteligência. Legal? Uma dúvida esclarecida. Thank you. Que isso. Bom, e tem os antigão, né, os vovozinhos da história que já estão há mais tempo no mercado, que é o IBM Watson, que já para quem mexeu com esse tipo de coisa de AI generativa, ele já está há algum tempo.
e o AWS Lex, que também está há algum tempo no mercado. Até não está na apresentação, mas recentemente a AWS lançou o Bedrock, que é um modelo AI generativo, estado da arte, no mesmo modo do GPT, do Llama ou do Bard. E eles, só que está em beta fechado, tem que se inscrever lá e pedir para participar. Bom, mas isso fez com que também criasse diversas empresas usando esse tipo de tecnologia para fazer um monte de coisa. Então, o Jasper AI para criar ações de marca, Stable Diffusion para criar imagens. Daí tem caras para criar, eu achei ótimo esse nome, que é o Do Not Pay, que é uma inteligência artificial de advogados. Ele te dá dicas sobre casos, problemas jurídicos, especialmente dos Estados Unidos, que tu possa ter. SoundDrawn, maneiras de criar música baseada em inteligência artificial e outras ferramentas. Mas não só ferramentas que nasceram puramente de AIs, mas ferramentas que estão usando AI para melhorar suas interfaces de comunicação com os usuários. Então, o Duolingo criou um chat agora generativo, que tu pode ter alguém para conversar. O Duolingo é uma ferramenta de aprendizado de várias línguas. O Be My Eyes, que é uma ferramenta de acessibilidade, está usando o GPT para transcrever coisas visuais, porque o GPT-4, inclusive, ele é um multimodal, que a gente chama. Ele consegue tanto entender imagens quanto texto. E eles estão usando o GPT-4 para transformar inputs de imagens em texto para as pessoas que têm problemas visuais poderem ver. Stripe, que é para combater fraude. Morgan Stanley, para organizar a sua base de conhecimento. Eu achei ótimo que o governo da Iceland, em português é a Holanda, está usando o GPT-4 para preservar a sua língua. Eles estão ensinando o GPT-4 a falar a língua deles, porque é uma língua que está eventualmente desaparecendo, né? Porque as pessoas estão falando mais inglês, ou mais francês, ou mais alguma outra coisa. Então, os casos de uso vão realmente ser inimagináveis, né? A gente não conseguiu visualizar tudo. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o trabalho de desenvolvimento. Deixa eu ver se está abrindo aqui o documento que eu quero mostrar para vocês. Vou parar a tela um minutinho aqui para poder abrir o documento. Eu acho que deu algum probleminha aqui na minha apresentação. Um momento. Você tocou no assunto do chat GPT-4, eu vi aquela demo deles que fizeram um draft de uma página, de uma front-end page, e ele conseguiu depois interpretar aquilo e gerar o código e gerar a página. É bem impressionante, né? É um pouco do que eu quero mostrar agora, assim, na versão do GPT-3. Então, assim, ó, a gente vai usar ele para fazer código. Isso aqui foi o segundo teste que eu fiz no GPT, lá em dezembro ainda do ano passado. Eu estava explorando a ferramenta e eu decidi pedir para ele o seguinte, eu falei, escreva em Python uma aplicação usando Flask. Para quem não conhece, Flask é um micro framework de micro web framework para Python, para criar uma REST API. E eu dei a descrição. Eu vou te dar um valor em views, que pode ser 1, 2, 5, 10, e tu vai me trocar isso por moeda. E a máquina, né, ela precisa ter um número finito de moedas. Então, é basicamente um estado de troca de moedas. Eu vou dar uma nota de $1 e tu vai me dar, por exemplo, 2 moedas de 50 centavos. E daí eu tenho algumas pré-definições que eu quero. Cada moeda começa com 100 de cada tipo, o número de moedas precisa ser facilmente configuráveis, tem que perguntar para o usuário quais as moedas que ele quer, quantas moedas ele quer trocar e algumas outras coisas. Bom, eu só passei essa descrição em texto aqui para o ChatGPT e ele criou o código que já funcionando para mim. Né? Ele criou aqui as moedinhas, cada uma com 100, que era uma pré-definição que eu tinha. Criou as funções, criou documentação inline aqui das funções, conforme eu tinha pedido. Criou a rota do getChange, fez as validações que eu comento que precisava ser feito lá, e faz a troca das moedas. Daí, pô, legal, né? Eu achei bacana. Eu pedi para ele criar uma rota de status check e
ele criou uma rota para mim chamada barra status que me retornava um JSON com as moedas e dava um 200. Coisa que eu achei interessante aqui que ele conseguiu já manter o contexto daquilo que eu estava falando. Ele já sabia que eu estava falando sobre meu código de moedas e a gente continuou o papo a partir daí. Né? Me falou onde é que eu deveria adicionar dentro do meu código. Eu pedi para ele que a minha ideia aqui era tentar ser o menos com menos conhecimento possível e Menos perguntar o técnico máximo possível para ele, exato. né? E daí eu pedi para ele gerar um JSON, por exemplo, para mim de exemplo de como eu poderia fazer essa troca. Ele tanto gerou o JSON, quando me explicou como isso funcionava e me mostrou como usar isso dentro de uma outra biblioteca em Python para fazer a chamada. Legal. Eu pedi para ele criar uma rota para resetar o número de moedas para mim. E ele criou uma rota que voltava a botar as moedas para 100, número de 100, que era o número inicial. Perfeito. Ele já notou que eu sou um cara meio manco aqui, né? Que eu sou um cara que estou precisando de ajuda, e já me mostrou como fazer esse cara em Python aqui, se eu precisar se chamar a minha API, né? Mas agora, a partir de agora, vem para mim o que mudou a minha maneira de visualizar esse tipo de algoritmo. Eu escrevi para ele o seguinte, porque o código que ele me entregou tinha um bug. E algumas pessoas podem pensar, mas tinha um bug, Celino, e tu continuou confiando nisso? Eu falei, pois é, tinha um bug, realmente, e eu pensei em corrigir o bug e continuar meus testes, mas eu pensei, eu vou falar para ele que o código que ele me disse tem um bug. Daí eu escrevi o seguinte, o código está me dando um resultado errado. Quando eu peço o amount 10, ele diz que não tem moedas, apesar de ter moedas suficientes. Daí eu pedi, pode tentar refatorar o código? Foi a única informação que eu dei para ele. Tá? E no que eu passei isso para ele, ele achou aqui o problema, ele entendeu que ele estava fazendo uma divisão e ele precisava calcular o módulo, né, pegar o resto da divisão corretamente e me deu a função que corrigia o problema que estava acontecendo. Se eu só copiasse e colasse essa função aqui, eu fiz o teste, funcionava legal o meu teste, e ele já tinha resolvido o problema. Mas aqui o que me surpreendeu mais é que ele não ficou contente com isso, e foi além. Ele falou, bom, mas o problema é que em Python trabalhar com frações, né, com pontos flutuantes, é muito ruim a biblioteca built-in, né, a biblioteca que vem com Python. Então, talvez tu tenha que usar alguma coisa mais robusta, como a biblioteca de fractions. E daí, para tu usar a biblioteca de fractions, tu tem que dar um import nela e corrigir a tua função. E já que tu corrigiu a tua função essa, tu precisa corrigir essa aqui também. E daí bom, tem algo diferenciado nisso. Ele não só corrigiu o meu problema, como me indicou um caminho melhor a seguir e me deu ideias de como é que eu poderia melhorar o meu código. Né? Daí eu entendi nesse momento que todo o modelo de aprendizagem dele serve para, de certa forma, falando em alto nível, entender o contexto daquilo que a gente está fazendo. Obviamente ele é probabilístico, e obviamente no modelo probabilístico a gente está sujeito a cometer erros, ainda mais em respostas muito grandes, né? Que é o caso do bug que ele tinha me passado. Inclusive não era nem uma exceção de código, era um bug de lógica mesmo. Mas a capacidade dele de entender isso e se corrigir, né, para mim foi arrasadora aqui nesse ponto, tá? E eu entendi que ele tinha essa capacidade de compreensão daquilo que a gente estava pedindo para ele. Eu pedi, daí eu comecei a pedir mais algumas coisas. Eu pedi para ele criar unit tests, ele criou os testes unitários para mim. Eu pedi para ele criar os requirements. Eu pedi para ele mudar os unit tests para o PyTest. Eu pedi para ele escrever todo o arquivo, porque ele estava meio preguiçoso aqui, estava só escrevendo 2 funções. Eu, não, escreve um pouco mais aí. Ele escreveu todo o arquivo para mim. Mais para frente, eu pedi para ele criar um README, e ele começou a criar o README aqui corretamente. E daí, tentando ter um uso um pouco maior, eu pedi para ele mudar o README MD para português e ainda tentar botar algum tom, né, uma diferenciação, como se o Tarantino tivesse escrito ele. E eu achei genial. Ele troca aqui o Change Machine API, o melhor troco da cidade.
E daí ele escreveu o Read. Cinematográfico. Eu pedi uma outra coisa que ele também consegue fazer, que é converter o código para Node.js. Então ele converte o código aqui. E está em Node aqui. Isso foi meu segundo teste com o ChatGPT, e eu não preciso dizer que ele me impressionou bastante assim, na parte de geração de código, e eu vi inúmeras possibilidades a partir daí de onde a gente poderia continuar trabalhando com ele. Bom, e não só a geração de código, mas como ele tem essa capacidade de entender o contexto daquilo que está sendo falado, ele tem a capacidade de documentar código. Não sei porque às vezes isso aqui não aparece. Deixa eu só dar um start aqui. Essas aqui são imagens geradas pelo Midjourney, geradas automaticamente a partir de prompts de texto, né, pelo Midjourney. Então, tu escreve moça indiana com trajes culturais clássicos e ele cria essa imagem para nós. Mas ele não serve só para isso, ele serve também para design de assets. Então, aqui tem um exemplo bem legal de um cara criando um site de skate, usando o Midjourney. Ele coloca os prompts que ele usou para criar essas ideias, e daí ele vai criando logos, e daí ele vai usando os modelos de skateboard, todo para usar na interface que ele está desenvolvendo, e a interface fica algo que eu achei bem legal, né? Humildemente. Mas todo gerado através de inteligência artificial. E com isso, né, está se criando uma outra área de estudo chamada Prompt Engineering, que é uma área de a maneira com que as pessoas conseguem escrever perguntas, né, conseguem mandar texto para as AIs em formato de perguntas, definem como ela vai te responder. Eu faço uma referência rápida aqui para o livro do Isaac Asimov chamado Eu, Robô. Recomendo que leiam, um livro sensacional. Nesse livro tem umas pessoas que são conhecidas como psicólogas de robôs, né? E são pessoas que sabem fazer as perguntas certas para entender como é que um robô pode te dar uma resposta. E é mais ou menos o que está acontecendo 50, 70 anos depois que ele escreveu esse livro, né? O cara era realmente um visionário. E as pessoas estão se especializando na maneira de que tu pergunta, a maneira como tu escreve o teu texto, muda a probabilidade de resposta. E ali tu consegue entender mais. Tem já guias de estudo de prompt engineering. Recentemente, a OpenAI lançou um curso junto com outra empresa sobre prompt engineering. Isso aí vai ser, inclusive, uma área de trabalho forte do futuro. Tá? Tem muitas questões de segurança a serem validadas ainda, não a questão de privacidade de dados, a questão de os dados que tu coloca lá poderem ser usados para aprendizado da própria máquina. Provavelmente empresas, né, grandes não vão querer que seus dados sejam, seus modelos de negócio sejam aprendidos por outras empresas. Quem tem acesso a essa informação, quem pode fazer as perguntas, tem filtros para esse tipo de inteligência artificial. Então, tem muitas questões de segurança a serem avaliadas aí para os próximos tempos. Minha recomendação é não usem isso nas suas empresas, a não ser que tenha alguma política forte de uso, já tem alguma política bem definida, né? Porque tem muitas questões de segurança a serem validadas, né, sobre isso. Então, fica o recado para alinharem isso internamente antes de saírem querendo botar toda a base de conhecimento de vocês em cima de uma ferramenta dessa. Eu lembro de ver, acho que um post ou um noticiário em que a Amazon, a AWS proibiu, né? Proibiu o pessoal. Porque eles encontraram trechos de informação interna da Amazon dentro de respostas do ChatGPT. Então, eles pediram para que os funcionários não colocassem mais dados sigilosos ou dados fechados da AWS dentro desse tipo de ferramenta. Temos um minutinho, eu quero mostrar não sei se eu falo aqui, mas vamos tentar esse vídeo aqui do Microsoft Office. Não estou vendendo nada aqui, mas o que ele vai fazer, o que ele vai fazer com inteligência artificial.
que é então preparar tópicos para as meetings, integrado com o Word. Tu vai conseguir criar um draft, por exemplo, de um produto, de um anúncio de um produto baseado em um documento. Tu vai poder pedir para ele gerar agendas de reuniões, escrever texto para ti, te ajudar a escrever texto, criar apresentações a partir de documentos ou a partir de textos para que tu pudesse depois só trabalhar, fazer análises empíricas, fazer análises em cima de Excel baseado em texto e criar gráficos e criar informações. Então, criar respostas de e-mail, criar respostas de... A coisa vai ser eles chamam de copilot também, então vai ser algo que vai mudar a maneira como a gente interage com as pessoas e com o computador e com coisas desse gênero. Vai ser bem, bem, bem interessante. Bom, a Adobe não podia ficar de fora e ela está fazendo uma interface para mexer com imagem. Então, ó, tipo, o cara troca o fundo da imagem escrevendo, troca o fundo para neve, né? Recorta, gera bullets similares. Assim, a coisa vai ser bem, bem interessante, assim, no sentido de tu poder interagir com o computador, não como a gente está acostumado hoje a partir de comandos, interação por clique, mas interação via conversacional, que é o que a gente está acostumado a lidar com outros seres humanos, tá? Isso vai mudar bastante. Deixa eu passar para o próximo. A atividade aumentou exponencialmente. Aqui foi um teste que eu fiz, o pessoal acabou achando bem, bem legal, tá? Eu fiz um GitHub Actions que usava o ChatGPT, na verdade usava a API do OpenAI lá para fazer o uso lá da inteligência artificial, que eu passava um código, né? Eu passo um PR, né? Eu passo o que eu alterei naquele PR e peço para o ChatGPT escrever um comentário sobre aquilo, né? Então, eu sou muito preguiçoso, não gosto de escrever comentários sobre meus PRs, então eu posso usar o ChatGPT para, por exemplo, explicar aquilo que eu fiz em código. Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui aberto. Vamos abrir aqui um pull request. Por exemplo, eu criei esse arquivo de Panda simples aqui, que importa um CSV, dá um print nas primeiras linhas, e depois faz alguma coisa nas colunas, imprime uma informação, mas eu escrevi zero de informação, e daí pedi para o ChatGPT escrever a informação sobre ele. Ele diz aqui, esse código foi escrito em Python, que usou um CSV. Ele, lendo o meu código, escreve algo para explicar aquilo que eu estava querendo fazer. Claro que esse é um exemplo bem simples, né? Estudo de maneira automatizada. Basta eu fazer um PR e eu já venho aqui com respostas. Eu acabei tendo uma outra ideia e junto com um outro amigo eu fiz mas aqui já voltado para o mundo DevOps, eu fiz uma ferramenta chamada Explain, que usa também o mesmo princípio. Tu roda um comando chamado Explain e um outro comando em Linux que tu não tem certeza do que está fazendo, né? E ele te explica o que aquele comando deveria fazer. Então aqui, por exemplo, é um comando de tar ali, bem mais... não tão complexo, né? Ele já te diz, isso aqui vai descompactar o arquivo, ou vai compactar, aqui no caso, e vai enviar a saída desse cara para esse computador na pasta tal, e esse tipo de coisa. Isso aqui, num passado não tão remoto, poderia ter me salvo de ter feito algumas bobagens com comandos que eu não sabia exatamente o que fazer, né? Acho que foi a dor me fez pensar nesse cara aqui. Eu fiz um outro cara que daí um pouco fora. Minha esposa tem um site sobre maternidade e eu criei uma interfacezinha para dar ideias de presentes baseado em inputs de texto. Então tu coloca o gênero da criança, a idade, que tipo de brinquedos, e ele te gera uma lista de brinquedos ali, onde depois eu coloco o linkzinho da Amazon do lado ali. Também usando o OpenAI. Esse aqui é o meu projeto um pouco mais audacioso. Eu vou abrir ele aqui para ficar um pouco mais fácil de entender.
Esse projeto aqui, eu peguei o mesmo site, esse da minha esposa lá, que tem uns 2.000 e tantos artigos, e usei ele para gerar contexto, né, para gerar, simplificando uma base de aprendizagem para AI. E com isso, eu consigo fazer perguntas que, por exemplo, o ChatGPT não conseguiria responder de outra forma. Por exemplo, eu posso perguntar quem é Gisele, e o ChatGPT não saberia responder. Mas como eu gerei essa base de conhecimento e estou passando isso para o ChatGPT de uma certa forma, ele consegue dizer que Gisele é uma mulher de 31 anos, casada, com uma filha que está para completar 2 anos, ela é dona do site Sou Mãe. Então, tu consegue contextualizar as tuas respostas, né? Isso serviria, por exemplo, vamos supor que se o pessoal aqui é mais da parte do DevOps, tem alguma base de conhecimentos, uma base de tickets muito grande, tu poderia usar essa base de tickets para gerar conhecimento para as tuas inteligências artificiais e fazer perguntas específicas sobre o teu sistema que ele poderia te dar a resposta. Interessante. Mas esse aqui, para mim, é a pessoa mais gênio de todas, tá? Então, foi um carinha que, eu não sei se isso aqui é fake ou não, mas que ele usou o ChatGPT para criar uma resposta para o trabalho de casa dele, para o dever de casa, e usou uma Já impressora vi 3D para uns escrever o trabalho dele num papel. Esse aqui, para mim, é gênio e merece ser contratado por alguma agência, tipo a NASA, dos Estados Unidos, porque realmente a pessoa que pensou isso é muito criativa, vale a pena. Bom, e para finalizar, então, isso aqui é algumas questões mais intrínsecas da minha empresa, mas aqui alguns links que eu recomendo, né? Tem 9 maneiras que o ChatGPT salva horas do pessoal que desenvolve software. O ChatGPT como um assistente pessoal. Estava lendo um artigo de um cidadão esses dias que ele não usou mais o Stack Overflow desde que ele começou a usar mais a fundo o GPT. Então, assim, ferramentas com Stack Overflow podem ter impacto na maneira como elas são feitas ou como o conteúdo é feito para ela, né? O ChatGPT, na entrevista do Google, de um cidadão aqui, que o ChatGPT foi melhor que ele na entrevista, né? Segundo a avaliação dele. Algumas coisas sobre extrapolação, né? Esse Get Rich in AI Revolution, eu acho que ele assim como a minha palestra tem um título extravagante para chamar atenção, esse cara tem um título extravagante, mas ele fala sobre como a AI vai mudar o mundo em diversas partes, na área humana, na área social, maneira como as empresas trabalham, é legal demais. E outros modelos e alguns casos para estudo aqui. LongChain, uma biblioteca de usar AI generativas, está sendo muito utilizada por empresas. Esse artigo aqui é muito legal, que é a versão inicial do GPT. Para quem não sabe, quem usa o GPT normal hoje está usando o GPT-3. Para quem está usando o GPT pago, pode estar usando até o GPT-4. Mas o GPT começou no GPT, né? São versões da mesma linguagem. Tem um cara que fez o GPT numa versão super simplificada, em 60 linhas de código em Python usando NumPy. É super bom para entender como isso funciona. Claro que é deveras simplificado de como funciona hoje uma interface como o OpenAI, mas para entender o funcionamento é fantástico. Hugging Face é uma biblioteca de diversas coisas para usar em AI generativas. E um outro artigo bem interessante é um cara que usou 100 mil artigos científicos para treinar um GPT-2 e ele teve resultados bastante impressionantes aqui com o que ele fez. E da minha parte era isso, mano. Acho que eu falei um pouco assim, dei um overview geral sobre as coisas, né? Falei tanto de desenvolvimento de software quanto DevOps e coisas do dia a dia, ali, integrações, mas também como vai mudar um pouco o nosso mercado, como vai mudar um pouco da maneira que a gente enxerga as coisas. E queria saber se tem alguma dúvida aí, alguma coisa que eu possa. Muita dúvida, muita coisa. Primeira você mostrou aí que no site, gerou um site para sua esposa, né? Depois, em algum momento, pegou alguma info sobre, acho que era sobre a Gisela, e alimentou, né? Isso.
Na verdade, ela já tem um site de maternidade, Ok. que tem mais de 2.000 artigos dela dentro desse site. O que eu fiz foi pegar esses 2.000 artigos, dentro do termo da Data Science, eu gerei o que a gente chama de contexto. Tá? Exato. Eu gerei contexto para uma inteligência artificial poder responder perguntas baseado nesse contexto. E daí eu uso uma técnica de encontrar o melhor contexto para a pergunta que a pessoa faz, e com isso eu consigo responder perguntas com base num conhecimento que uma inteligência artificial não tem, que eu estou dando para ela. Né? É mais ou menos como treinar uma inteligência artificial em algum assunto. Né? Um outro exemplo que eu poderia usar é, vamos supor que tem dentro da tua empresa uma wiki de conhecimento interno. Né? Geralmente as empresas têm algum lugar onde elas largam suas Knowledge documentações. base. Isso. Tu poderia transformar essa wiki em um texto puro, que é o que eu fiz, e usar isso para gerar aprendizado, né, para gerar contexto para uma inteligência artificial como o ChatGPT, né, como o GPT, e com isso responder perguntas específicas sobre o teu negócio, né, que o GPT não conseguiria responder. Né? Então, até eu faço depois algumas perguntas mais difíceis ali, né? Eu pergunto o que motiva a Gisele, e daí ele consegue me dar respostas mais interessantes, né? Não só quem é, mas eu consigo ir mais além, mas sempre usando esse contexto que eu estou fornecendo para ele. Isso é uma técnica interessante para caso tu queira usar isso para conhecimento interno. Muito interessante, pelos vistos, não é uma coisa tão simples de fazer. Ok. Exige um certo conhecimento. É necessário multilaridade aí, para gerar insights. É. Ok. Mas é bem interessante. O assunto é interessante. Eu estou muito, muito curioso nisso. Acho que eu vou lá. Até já agora, já será a última, mas pronto. Para quem quer começar a aprender ou quem quer também entrar nesse mundo de arte para entender, né? Como é que, por onde começar ou onde estudar, se tem alguma dica. Legal. Tem alguns cursos que eu recomendo começar com os cursos de Prompt Engineering. Então, tem alguns cursos feitos pela própria OpenAI de Open Engineering, que é como escrever perguntas para ele te dar melhores respostas. Eventualmente, vai se avançar nos temas, né? E o campo é muito vasto. Eu acho que se tu não é um cientista de dados hoje, o melhor que a gente pode fazer é tentar usar bastante as ferramentas, que foi o que eu fiz nos primeiros meses. Eu usei demais como usuário mesmo, para tentar encontrar casos de uso que aquilo se aplicasse no meu dia a dia. E depois que tu usa tu entende os casos de uso, daí depois tu vai ter que começar a estudar um pouquinho mais como é que funciona. Então, aprendeu primeiro o Prompt Engineering, que é como perguntar para as AIs para darem as melhores respostas, as melhores, induzir elas a nos responder da melhor maneira, e daí começar a explorar casos de uso do dia a dia de cada um. Daí usem coisas do dia a dia mesmo, né? Tem uma dúvida de Linux, eu vou perguntar lá. Tem uma dúvida específica sobre algum comando, algum pipeline, alguma ferramenta, trocar essa ideia, mas tendo uma noção que muda um pouco aquilo que a gente faz. A gente tem que tratar aquilo ali numa conversa, né? Não é mais cliques, não é mais comando, não é mais palavra-chave. É perguntando, é conversando, é tratando como se fosse um outro ser humano. A partir daí vão começar a vir insights sobre coisas que eu poderia fazer com isso, né? E daí talvez tu vá começar a se interessar um pouco mais sobre as APIs, como é que tu pode fazer uma chamada para uma API para te dar um retorno, como é que daí tu vai criar casos de uso mais avançado, como é que eu posso especializar ela em uma determinada área de conhecimento. Mas daí tu vai ter que criar um funil, aí tu vai ter que ir avançando mais. Começa aprendendo a como perguntar para ela e fazendo o teu dia a dia em cima disso, já vai te dar um bom avanço. Boa, boa, precisando. A outra seria
seria eu para chegar até assim, ou ter conexão, que tem companhia, eu vi o seu post no grupo do SRE Brasil. Me Ah, lembro de legal. ter visto naquela altura, acho que era no contexto, acho que era a aprovação de uma PR, certo? Acho que foi um exemplo de uma aprovação de uma PR, Aham. Pode ter feita, sido. Deve ter certo? sido o plugin que eu fiz para o GitHub para gerar comentários de maneira automatizada. Provavelmente algo desse sentido. Exato, acho que foi esse, sim. Foi esse, então Ah, foi algo interessante, foi uma das coisas que me fez começar a pensar, aqui agora a gente só tem que pensar fora da bolha e pronto, acho que já é possível depois consumir ou integrar aquilo e pronto, termos é, algumas foi automatizadas. justamente foi justamente testando, né? Testando me veio a ideia de fazer e foi bem legal ali, teve uma recepção bem legal. Eu acho que usar bastante no seu dia a dia é algo que vai fazer as ideias virem e terem mais interesse, né? E esse tipo de coisa aflorar mais. Então, nesse contexto, acha que dá para, por exemplo, eu sei que PRs normalmente, PRs em português, Uhum, são aprovadas por pessoas, né? Acho que é por um manager uhum, ou dev lead, né? Antes de, uhum. antes da change passar diretamente para a produção ou algo assim, ele aprova. Então, nesse contexto, dá para substituir? É possível, tipo, não Eu, ser altamente necessário uma aprovação manual de um humano, mas sim confiar treinar o AI para aí tomar essa decisão. eu acho que a gente está começando nessa área, né, Manuel? Então, eu acho que é um início, assim, né? A gente está a gente tá, a gente tá engatinhando a passos largos, né? Tem uma frase para quem viu o filme do Homem de Ferro, tem uma frase que ele fala para o Jarvis. Ele fala assim: "Tu está tentando voar antes de aprender a caminhar", né? Então, eu acho que a gente ainda está engatinhando ainda nessa área. Eu acho que nesse primeiro momento a inteligência artificial ela vai nos ajudar como um apoio, como como um auxiliador, como uma coisa, uma ferramenta que vai nos ajudar a tomar decisões, vai nos levar para algum caminho talvez que a gente não tenha visto, vai nos ajudar a economizar tempo. Mas daqui a um período muito breve, e para quem conhece a curva de evolução da tecnologia, ela não é uma curva linear, ela é uma curva exponencial, né? A adoção de tecnologias, se tu for olhar nos últimos 50 anos, é uma curva extremamente exponencial, assim, né? Desde o lançamento de computadores, tecnologia de internet, o quanto vai encurtando, o quanto isso vai sendo remodelado, eu acho que logo, num futuro breve, a gente vai conseguir usar isso para substituir sim humanos em diversas coisas, mas nesse primeiro momento ela ainda é um apoio, tá? Ela ainda é um auxiliador, ela ainda vai demorar um pouquinho, não muito, mas um pouquinho a conseguir tomar esse tipo de decisão sozinho. Talvez assim seja veja se existem ferramentas que faz isso. É tipo assim, como a gente faz hoje. Não, eu nem reviso se não passa nos testes unitários. Claro. Vamos colocar. Se não Talvez passa daqui a no pouco teste, não tem eu nem vou revisar necessidade. se não passou no chat GPT. Se não passou no chat GPT, eu nem vou olhar teu código. Entendeu? Vai virar Boa. um primeiro momento, eu acho que nesse sentido já seria válido, tá? Se o chat GPT não deu um ok, não avança, né? Mas num segundo momento, talvez realmente como aprovador, né? Vamos chegar lá e não é tão longe assim.
Você tocou num outro assunto interessante, que é o pode-me refletir a questão de substituir humanos, né? Ou substituir alguma interação ali. Uma das coisas que apareceu na cabeça logo foi a questão dos tickets, né? Dos ITSM, temos aquele fluxo de ticket, né? Uhum, Alguém abre um chamado e temos aí o pessoal, acho que é sim, o pessoal da primeira linha que faz triagem dos tickets, certo? E uhum, normalmente isso também pode levar algum tempo, porque é necessário alguém abrir o ticket, tentar ler e entender uhum, para escalar a devida equipa, né? Então, uhum, nesse sentido, não sei, eu acho que um dos pontos que, pelo menos lá do operacional, é este, em que, se for possível, não acho que vai ser, ou já é, implementar um E que consegue ler esses dados e a triagem dos tickets vai ser mais eficiente, né? A pessoa pode abrir e automaticamente ele consegue extrair os insights do ticket e direcionar uhum, a equipa, a equipa que realmente deve atender aquele ticket. Isso aí uhum. vai trazer uma eficiência ou uma eficiência muito grande. Existem casos que É, o ticket vai parar em sítios em equipas ou em filas que realmente não é, e gasta-se tempo, muita uhum. companhia. Eu acredito Eu que, tenho pelo um caso menos de um na conhecido. primeira linha, ele vai resolver muito, vai conseguir ter uma triagem, um roteamento de tickets muito forte. Eu tenho um caso de um conhecido aqui no Brasil que ele fez justamente isso. Ele tinha uma empresa, ele trabalhava num negócio que respondia muito tickets por dia e, e, e ele pegou essa base de conhecimento de tickets e jogou para dentro de uma AI dessas e ela responde a primeira interação do usuário. Se o usuário insiste, daí alguém entra em ação e eles reduziram, assim, pelo que eu lembro da última conversa, algo em torno de 80% os tickets que necessitavam de um humano ter alguma interação, né? Então é Então, bem interessante. acho que é um alerta aí para esse pessoal do help desk, do service desk. E o AI aí pode vir mesmo a roubar trabalhos, né? Sim. Bom, mano, Outra questão. Ok. vamos lá. Pode Não, é que tá deixar. chegando no meu horário, daqui a pouquinho tenho que partir aqui para o Brasil, ainda é horário comercial, tenho que partir para É outra, mas vamos responder comercial, entendo. vamos responder a última, não tem problema. Entendo. E a última vai ser no âmbito do. Eu sei, já trabalhou como dev, mas também tem conhecimento das práticas de SRE, né? Uhum, sim. Queria saber se já implementou algo similar ou já viu algo do Eu, SRE, nesse caso, com. eu só li um artigo na verdade, eu acho que tem muito uso no mundo da SRE, tá? Eu acho que vai ter muito uso para auxílio de incidentes, resposta a problemas, tratamento de alertas, esse tipo de ação. Mas um caso que eu achei bem interessante era. Eu trabalhei muito tempo com o Prometheus, gerando métricas e dashboards e alertas, esse tipo de coisa. E, e, e com isso eu acho que estão aplicando tecnologia essa questão de arquitetura de transformação, que é prestar atenção em determinado tipo de padrões que são importantes para prever futuros, prever anomalias, prever esse tipo de coisa. Anomalias, falhas, Então, incidentes. isso, isso. Então, eu acho que vai ter um avanço grande aí. Eu não tive muito tempo de ir muito a fundo isso, eu não tenho mais trabalhado tanto com dados em séries temporais, que como o Prometheus trabalha, mas também eu acho que é uma coisa que vai mudar bastante tipo, quem trabalha com a SRE hoje sabe que ganha uma enxurrada de alerta,
tem aquela coisa assim, o que a gente chama de noise, né? Muito barulho. E eu acho que com esse uso de inteligência artificial, ele vai ajudar a refinar tudo isso, vai ajudar a ter uma assertividade maior, vai ajudar a dar contexto, já talvez trazer resposta, né? Então, no primeiro momento, remediação também, vai trazer depois insights para os post-mortem, vai trazer bullet points, vai tentar ajudar a achar a causa raiz, né? Então, acho que vai avançar muito nesse mundo da observabilidade e resposta de incidentes. All right. Thank you, Rafael. Você que está aí. Obrigado, Manuel. Ainda consigo ver sol aí, significa que... Tranquilo. Mas muito obrigado. Até a próxima. Ainda vou entrar em contato consigo porque quero algumas dicas aí, mas claro, muito obrigado pelo seu tempo. Se fala. Até já. Tchau. Até mais. Tchau.